Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro, e foi um feriado especial, com fogos de artifício para dar início às comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. E o desfile que atrai tanta gente não ficou sem a tão aguardada Esquadrilha da Fumaça. Para quem foi até a esplanada, o momento era de aproveitar e dar um jeito de ver tudo da melhor maneira possível. Isso aí, para ficar mais alto, para ter mais visão melhor aqui para nós. Tá legal de acompanhar. Os corpos dos irmãos que morreram afogados no mar de Pernambuco devem ser trazidos ainda hoje para Brasília. Bombeiros atendem a ocorrência de incêndio e encontram corpo carbonizado no porta-malas de um carro em chamas. Que tal conhecer momentos marcantes da história do Brasil passeando por uma coleção de carrinhos em miniatura? E se os carros falassem? Deu muito casamento, Fusca, muito filho. Foi filho do Fusca. É um carro que tem história. Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal agora? E vamos começar o jornal indo direto até a DF-001, no sentido Santa Maria. Está sendo feita agora a perícia no local onde um corpo foi encontrado no porta-malas de um carro em chamas. A repórter Vanessa Vitória foi acompanhar e tem mais informações sobre esse caso para a gente. Vanessa, boa noite para você. Olha, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio, foi isso? Oi, Vivi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, um incêndio, um carro em chamas aqui. E aí, quando eles chegaram, apagaram ali o fogo e precisaram utilizar um pé de cabras para abrir o porta-malas. E foi aí que encontraram um homem lá dentro. Os documentos dessa vítima pertencem a Rafael Miura Monforte, de 36 anos. Ele é formado em Química pela UNB e era diretor da Escola São Miguel Arcanjo, que fica em São Sebastião. Dentro desse prisma branco, foram localizados uma carteira e também o celular. O que acontece nesse caso, Vivi? Eu conversei com a delegada que estava à frente dessa investigação da 33ª Delegacia de Polícia, que passa esse caso para a 10ª Delegacia de Polícia, já que aqui a região pertence ao Lago Sul. Mas o que ela informou? Ela informou o seguinte, que conversou com a família e a família de Rafael informou que ele saiu hoje cedo de casa para comprar figurinhas para o álbum da Copa, já que Rafael deixa aí filhos pequenos e também a esposa, e que ele teria saído para comprar essas figurinhas e não retornou. Ela não confirmou, Vivi, se esse veículo, esse prisma branco que está aqui, onde estava o corpo, pertencia ao Rafael. Mas eu também conversei com um professor da escola que veio aqui tentar reconhecer e ele não soube dizer, mas disse que o carro do Rafael estaria no conserto. Então, provavelmente, realmente esse carro não seja o dele, mas uma perícia que vai confirmar, Vivi. Inclusive, o corpo já foi levado, mas os peritos seguem aqui justamente para poder identificar em até 30 dias vai ser possível saber se o Rafael, se é mesmo o Rafael, pelo estado do corpo não dá para confirmar, se é realmente ele, se ele foi colocado morto lá dentro ou se ele realmente acabou morrendo por causa do fogo no carro. A gente vai voltar com certeza amanhã pela manhã com mais detalhes e mais informações no SBT Brasília, primeira edição. Eu volto com você, Vivi. Muito obrigada, a gente vai continuar com certeza realmente acompanhando esse caso, viu? Olha, muita gente esperando por esse feriado, né? Depois de 2 anos, o desfile de 7 de setembro voltou a movimentar a esplanada e com direito à comemoração especial, porque é bicentenário da independência do Brasil. A comemoração do 7 de setembro começou à meia-noite com a queima de fogos na torre de TV. Antes do desfile, a esplanada dos ministérios já estava tomada com as cores da bandeira do Brasil. Um grande esquema de segurança foi montado. A Polícia Militar fez barreiras e revistou todos que acessaram o centro de Brasília. Estava proibido a entrada com armas, lasers, explosivos, sprays e mastros. Importante, tem que fazer. Eustáquio deu um jeitinho de não perder nada do desfile. É isso aí, para ficar mais alto, para ter mais visão melhor aqui para nós. Tinha gente no ombro e até em cima de árvores. Quando a Esquadrilha da Fumaça passou, o público foi à loucura. O desfile também foi aplaudido e ovacionado por todos. Nem a seca, que tem castigado Brasília, impediu que tanta gente viesse comemorar a data.
O clima até ajudou e o vento frio amenizou o calor. Sorte dos ambulantes, que aproveitaram para ganhar uma grana extra. Vender tudo. O casal Camila e o Arley participaram do desfile com os 2 filhos, de 9 meses e 4 anos. E elogiaram a organização. Tá super tranquilo, tá bastante cheio, mas tá tranquilo. Tá bem tranquilo, bem legal. Tá legal de acompanhar. Lair mora no Rio Grande do Sul e viajou com a família durante 3 dias de ônibus para prestigiar o bicentenário da independência do Brasil. A gurizada que está por aí, a gente quer um Brasil melhor que nem nós tivemos um dia. Olha, e houve uma ocorrência no evento em que a polícia agiu rápido. 2 mulheres foram presas em flagrante e elas estavam onde? Dentro de um ônibus com 12 celulares furtados. Foi um susto para os passageiros quando vários policiais militares abordaram e pararam o coletivo no setor de Autarquia Sul, no início da tarde desta quarta-feira. Os celulares teriam sido furtados durante o desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Uma das vítimas fez a denúncia para a polícia, passou o número da linha e o aparelho foi rastreado. Ao entrar no ônibus, um dos policiais ligou para o celular furtado. Enquanto o celular tocou, os policiais visualizaram que 2 mulheres que estavam juntas jogaram a bolsa embaixo do banco. Nesse sentido, realizando a abordagem à bolsa, foi verificado que haviam 12 celulares dentro da bolsa. A dupla acabou presa e levada para a 5ª DP. Outras vítimas que tiveram celulares furtados apareceram. Os policiais informaram os passageiros que seria preciso deslocar o ônibus até a delegacia para a devolução dos 12 celulares recuperados e foram aplaudidos pelo sucesso da operação. E a gente tirou mais 2 pessoas aí que estavam cometendo crime aí hoje no 7 de setembro, tá ok? Nesse caso aí, valeu o atraso, né? Gente, os corpos dos irmãos que morreram afogados em Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, devem ser trazidos ainda hoje para o DF. Os corpos dos irmãos Leomar Ferreira dos Santos, de 42 anos, e Lindomar Ferreira dos Santos, de 39 anos, foram liberados do ML do Recife no início da tarde. Segundo a família, que não quis gravar entrevista, o velório e o sepultamento, ainda sem previsão, vão acontecer em Brasília, cidade onde moram os parentes. Do Recife, os corpos vão ser levados por via terrestre até o Distrito Federal. Os irmãos vieram de Brasília com os familiares para curtir o feriado de 7 de setembro, na última segunda-feira. Eles alugaram uma casa na praia de Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco. Na manhã de terça-feira, Lindomar entrou no mar para tentar salvar o irmão, que estava se afogando, mas os 2 acabaram desaparecendo na água. Lindomar foi retirado do mar ainda com vida. Ele foi levado para um posto de saúde na cidade, mas acabou morrendo. O corpo de Leomar, que era agente penitenciário, só foi encontrado por volta das 3h30 da tarde na Praia do Cupe, a cerca de 2,5 km da Praia do Merepe, local onde ele e o irmão se afogaram por volta das 7 horas da manhã. Olha, vocês lembram daquele golpe da Patricinha? A mulher que usou o cartão de crédito do marido da amiga para fazer compras e ainda organizou uma viagem de fim de ano com um grupo de amigos e acabou embolsando parte do dinheiro da casa que seria alugada. Pois é, o golpe foi descoberto em novembro do ano passado e agora Caroline Moraes, de 32 anos, foi condenada a 1 ano e 3 meses em regime aberto, o mesmo período de medidas restritivas de direito e multa. Para aplicar o golpe, Carolina teria feito uma assinatura em um clube de viagens e, de acordo com a operadora de cartões, até a mãe dela teria tentado fazer compras com o cartão de crédito do marido da amiga, que é um médico neurologista. Da mansão alugada, ela teria embolsado R$24 mil, metade do total da locação desse imóvel aí que vocês estão vendo nas imagens. E um homem que agredia a própria mãe foi morto pela polícia ao reagir à prisão. Ele teria pego a arma de um dos PMs, atirado contra a equipe e acertado em uma policial. Felipe Barcelos tem os detalhes pra gente.
Jason Aguiar dos Santos, de 30 anos, teria vindo na casa da mãe dele depois de discutir com ela, nessa rua da QR-125 de Samambaia, na manhã desta quarta-feira. Foi quando a mãe do rapaz ligou para a polícia, já que existia contra ele uma medida protetiva. Quando os policiais chegaram, Jason acabou indo para cima deles. Teria pego uma das armas durante a luta corporal. Disparou contra os PMs e acertou uma das policiais com 2 tiros. A equipe revidou e matou Jason. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que Jason tinha um passado conturbado, com uma série de discussões com a mãe por causa de drogas. A polícia, inclusive, já teria sido chamada aqui na manhã desta terça-feira, porque ele teria vindo procurar a mãe, mesmo sem poder chegar perto dela. A policial ferida foi levada para um hospital de Taguatinga, com o quadro de saúde estável. E a Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos que estava foragido. Ele é suspeito de agredir 2 irmãos e ter matado um deles no último dia 15 de maio, durante uma briga de bar lá em Vicente Pires. Alisson Anchieta da Silva vinha sendo investigado por homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi encontrado em um condomínio entre Santo Antônio do Descoberto e Alexânia. Outros 2 comparsas que participaram da briga já estavam presos. O rapaz que foi assassinado a facadas era funcionário do bar e entrou na briga para defender a dona do estabelecimento. O irmão dele, que também foi esfaqueado, sobreviveu. Depois do intervalo, você vai ver como é que foi o desfile de 7 de setembro. Teve Esquadrilha da Fumaça depois de 2 anos, enfeitando o céu de Brasília. Me espera que eu volto rapidinho. Nesse 7 de setembro, a Esplanada dos Ministérios foi tomada pelo desfile do bicentenário da independência do Brasil. Teve novidade, mas muita gente foi mesmo ver as principais atrações. E uma delas, que sempre faz muito bonito no céu de Brasília, a Esquadrilha da Fumaça. Antes das 6 da manhã já tinha movimento na esplanada. Pessoas chegavam o tempo todo para acompanhar de perto o desfile do 7 de setembro. Várias caravanas também vieram de outros estados para acompanhar o evento. Eu sou de Mato Grosso, vim para acompanhar o desfile de 7 de setembro. A gente sempre está presente aqui, fortalecendo a democracia. Na tribuna, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ministros, militares e empresários. Mas os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal não participaram do evento. Quebrando o protocolo, o presidente Jair Bolsonaro andou por cerca de 500 metros em direção ao público nas arquibancadas. Este ano, cerca de 4.600 pessoas participaram do desfile, sendo 3.000 militares. Além deles, estudantes de escolas públicas, atletas e os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Paraquedistas saltaram do céu de Brasília para entregar nas mãos de Bolsonaro a bandeira nacional. Outra novidade foi o desfile de tratores, em homenagem ao agronegócio brasileiro. E mesmo tradicionais, a pirâmide... Bom, a gente interrompeu ali um pouquinho a reportagem, né? Vou aqui continuar então com outro assunto para você. Um projeto social no Gama está oferecendo oficinas gratuitas para o público jovem com idades entre 11 e 17 anos na região em torno. São diversos cursos como teatro, desenho, dança urbana e escrita criativa. As oficinas acontecem todas as terças e quintas-feiras lá no CEF 1 do Gama. Para quem se interessa por teatro e desenho, o horário da aula é de 8 até as 10 horas da manhã. Já a oficina de dança urbana e escrita criativa, o início é às 2 e vai até às 4 horas da tarde. É só ligar no número que vai aparecer aí na tela para você, que é o 99841 1883. Bom, como não apareceu, eu vou repetir, hein? 99841 1883, agora está aí para você. Está aparecendo na tela e aí você pode ligar nesse número, falar com os responsáveis do projeto e efetuar sua inscrição. Boa parte do fogo lá no Parque Nacional foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros, mas 30 militares e 6 viaturas ainda estão em combate a alguns focos de incêndio que restaram. As chamas queimaram mais de 2.000 hectares do parque, de acordo com dados levantados pelo Instituto Chico Mendes, responsável pela área.
Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, mas eu volto com histórias do Brasil. Um dia ótimo para a gente falar sobre isso, né? Contadas simplesmente por uma coleção de carrinhos. Imagina, um colecionador tem mais de 500 miniaturas. Você vai ver logo depois do intervalo. Me espera que é bem rapidinho, já volto. Um colecionador aqui em Brasília tem mais de 500 miniaturas de automóveis que contam um pouquinho da história do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência, não tem data melhor para a gente poder contar um pouquinho desses momentos de um jeito super diferente. Tem histórias muito interessantes. Entre os exemplares, o primeiro carro fabricado no país. Veja na reportagem. Não são garagens, mas servem para guardar miniaturas. Caixinhas de acrílico transparente são um estacionamento para carrinhos de um colecionador que vive em Brasília desde a década de 90. Aqueles camelôs que ficavam na W3, ficavam no Mané Garrincha, e que eu tomei, a primeira vez que eu tive contato com miniaturas de metal, 1x18, e me encantei. Seu Aldo é um apaixonado por miniaturas de automóveis. Tem em casa pelo menos 500 modelos, relíquias que fazem um passeio pela história do Brasil. Romizeta foi o primeiro carro fabricado no país em 1956. Precursor da produção automobilística nacional, ficou em linha por 5 anos. 3.000 unidades do carrinho foram produzidas. O Romizeta, eles começaram a ficar na dúvida se era carro. A porta abria na frente, só tinha um banco. O Juscelino Kubitschek, na época de presidente do Brasil, na inauguração de Brasília, ele fez o percurso, se não me falha a memória, foi na Esplanada, a bordo de uma Romizeta com teto solar, e essa fotografia é famosa. É claro que tem miniatura de Kombi. Lançada em setembro de 1957, foi o veículo nacional que ficou por mais tempo em produção, até dezembro de 2013. A Kombi foi o primeiro carro fabricado no Brasil com o maior índice de nacionalização de produção. Tinha 72%. De tudo do automóvel era fabricado aqui no Brasil, alguns componentes que eram importados. E é reverenciada até hoje. Quem tem Kombi hoje em bom estado de conservação está valendo uma fortuna. E a Elba também ganhou fama. Com um amplo porta-malas, nunca chegou a ser um sucesso de vendas, mas traz na bagagem um fato importante sobre a história do Brasil. Foi um dos estopins para o impeachment do então presidente Fernando Collor em 1992. A denúncia que o carro foi comprado com um cheque fantasma, ou seja, complicou toda a vida e que concluiu, terminou no impeachment do presidente Collor. A Brasília não fica fora da coleção do seu Aldo, muito menos da história automobilística do país. Ela chegou em 1973, lançamento marcante para os brasileiros apaixonados por carros. Anos depois, virou letra de música de banda famosa. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas. Na época que a Brasília chegou, o Fusca era o principal modelo da Volks, porém tirar o Fusquinha de linha não era uma opção, e ele seguiu popular. Deu muito casamento, Fusca, muito filho. Foi filho do Fusca. É um carro que tem história. Seu Aldo não vende e nem troca as miniaturas, mas tem o prazer em apresentar a coleção construída em uma linha do tempo imaginária, que relaciona os anos dos automóveis a fatos históricos no Brasil. Memórias contadas por meio dos carros. Seu Aldo, eu adorei a sua história, viu? Obrigada por ter compartilhado com a gente aqui a sua coleção. Para vocês, muito obrigada pela companhia. A gente fica aqui por hoje e encerra com imagens lá da Épia, sentido Sobradinho, na altura do Colorado ali. Do lado esquerdo da tela a gente vê que tem muito movimento, mas trânsito fluindo bem. Então, obrigada pela companhia. Aproveite o restinho do feriado para quem está de folga. Amanhã eu espero novamente. Uma ótima noite. Um beijo. Tchau, tchau.